Comemorar o quê? Misericórdia. É o seguinte, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, a gente vai falar nesse vídeo aqui simplesmente do quinto episódio de Demolidor. Finalmente, depois de 4 temporadas e meia, a morte da Vanessa. Sério, o maior amor e romance da vida do Wilson Fisk morreu neste episódio. O mercenário conseguiu a sua vingança e esse episódio aqui mostra como o Fog foi importante pro Matt Murdock se tornar o Demolidor e agora ele retornando de fato aqui. Finalmente, depois da 3ª temporada de Demolidor, voltando a ser o cara agindo da forma que ele sempre teve que agir. E eu só fico aqui imaginando a loucura e o surto que o Wilson Fisk vai vir com tudo nos próximos episódios. Porque, gente, os trailers já mostraram umas paradas insanas que o Wilson Fisk vai fazer como rei do crime agora, que eu só quero ver isso aqui acontecendo, na moral, eu só quero ver a loucura desse personagem vindo à tona. A gente já viu que no começo desse quinto episódio aqui, o Wilson Fisk começando a ficar completamente ensandecido com a possibilidade da Vanessa morrer, com a roupa ainda do ringue lá do final do último episódio. E detalhe aqui, o Brad Winderbaum, que é o produtor da Marvel Studios nas séries do Disney Plus, o cara falou e confirmou que no final do último episódio, depois que o mercenário mata a Vanessa no ringue lá, cara, ele confirmou que nesse frame aqui, sim, nesse frame aqui, foi proposital fazer com que tivesse a silhueta do Vigia. Sim, então tipo, não é só mera coincidência não, o cara fez esse ângulo e esse take perfeito pra ser o Vigia realmente vendo a morte da Vanessa. Eu só fico imaginando quantas outras produções do MCU a Marvel não fez a mesma coisa e ninguém até agora percebeu. Se isso aqui foi planejado, olha, que insano, e eu quero ver o Vigia escondido em diversos frames da Marvel nas próximas produções do MCU. O que você precisar, pode usar. Entendido, senhor. O rei do crime já manda o líder da força-tarefa ali, antivigilante, simplesmente procurar o mercenário e o demolidor, deixando os caras vivos, porque o rei do crime vai querer matar os caras pessoalmente. Eu tô louco pra ver isso aqui. Seu Powell. Vivos. E aproveitando o rei do crime aqui, que tem simplesmente a careca mais odiada do universo Marvel, eu preciso falar algo que afeta tanto a nossa confiança quanto a identidade do Matt sendo caçado pelo rei do crime, a saúde capilar. Muita gente não sabe, mas 1 a cada 3 homens começam a perder o cabelo antes mesmo dos 30 anos. E se você percebeu que as entradas estão aumentando ou o cabelo ficando mais ralo, você nem precisa mais sair de casa para resolver isso. Porque é aqui que entra a Manual, com uma plataforma de saúde focada em te conectar diretamente com médicos especialistas, com um processo 100% online e extremamente prático. Você entra no site, responde um questionário detalhado sobre a sua saúde e um médico analisa o seu caso. E se precisar, ele prescreve um tratamento personalizado para o seu tipo de calvície. E o melhor aqui é que os produtos chegam diretamente na porta da sua casa em uma embalagem discreta. A eficácia é nítida, com tratamentos acessíveis que custam a partir de R$1,70 ao dia. Faz o seguinte, clica aqui no link que eu deixei no comentário fixado na descrição desse vídeo e usando o meu cupom NERDLAND você vai ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido e ainda frete grátis. É a oportunidade perfeita com acompanhamento médico via WhatsApp durante todo o processo. Agora, com o recado dado, bora falar aqui da série. Nada disso importa agora. Importa pra mim. E logo em seguida já temos o Matt ajudando o mercenário ali a se esconder ali nos túneis depois ali no restaurante por causa do tiro que ele levou lá no final do episódio anterior. E enquanto eles estão sendo procurados, a Bibi Urich ali tenta conseguir informações se a Vanessa tá morta ou não no hospital, com o Daniel ali tirando informação do cara. E quando ela começa a perceber que o cara tá começando a suspeitar né, coisar ela ali, ela já mete um abracinho no cara, só pra disfarçar, só pra enganar o cara. E meu, sério, que mulher sacana em tirar informações do amigo e que cara tapado em deixar a mulher fazer isso com ele. Ela tá em estado crítico.
E ali temos o sonho da Vanessa, que simplesmente mostra ela no passado, mostrando lembranças do passado dela, com um corte mais curto do que ela estava no episódio anterior, do que ela tem na vida real ali naquele momento, vendo um quadro completamente branco ali e tudo mais, justamente que faz referência à parede branca em que o Wilson Fisk, ainda criança, tinha que ficar olhando enquanto o pai dele espancava a sua mãe. Porque é justamente o quadro em que a Vanessa consegue vender pro Wilson Fisk e começar o relacionamento dos dois, que vai ficar completamente recheado ali de sangue no último episódio da terceira temporada de Demolidor. Que, se você não sabe, tem as 3 temporadas aqui já no canal, pra você assistir aí com todos os detalhes e referências, um resumão completo pra você não perder nada, assistindo aqui as referências e ao Demolidor renascido que a gente tá trazendo aqui no canal agora. Se vir seu próprio vazio, profundo, inexorável e miserável refletido nela, ela será vendida mais rápido do que qualquer outra peça em exposição. E eu achei legal aqui na conversa com o Mercenário e o Demolidor, dele falando que era pra ele ter morrido no primeiro episódio da primeira temporada de Demolidor Renascido, com ele tacando o cara do 4º andar lá do prédio depois que matou o Fog. Naquela noite você me jogou do telhado, eu deveria ter morrido. 4 andares, ninguém sobreviveria àquilo. Falando que certas coisas eram pra acontecer. Até mesmo, cara, o Mercenário estando vivo aqui, ele teve a sua coluna quebrada pelo Rei do Crime no final da terceira temporada da Netflix. O cara quebrou a coluna, era pra ele ter morrido. E mesmo assim o cara continuou vivo, falando que certas coisas são pra acontecer. Meio que aquela brincadeira com o roteiro. E até mesmo tem o mesmo assunto e a mesma frase do lado do Rei do Crime com a Vanessa aqui também. Você tá entendendo? Não tô não. E é nesse momento que a gente vai pro passado aqui, cara, trazendo uma cena do Matt Murdock com o Fog. Sim, o ator do Fog retornando pra série, mas deixando ainda o personagem morto até aonde a gente acredita, porque eu não duvido ali que talvez eles adaptem aquele arco dos quadrinhos do Demolidor, em que o Fog fingiu a sua morte, ele tá o tempo todo vivo, com talvez ele retornando na terceira temporada, já que tá tendo uma galera voltando pra terceira temporada aí com fotos dos sets de gravação. Eu ainda não duvido. Mas é legal eles trazendo aqui o personagem com essas cenas do passado, que mostra justamente o motivo do porquê o Matt Murdock é o Demolidor e ele age da forma que ele age. E ali a gente já tem uma referência, já logo no começo dessa cena, deles chamando de abacates. Até os melhores abacates precisam trabalhar duro. Acho que a gente vai ter que contar pra Josie que não vai pagar a conta hoje à noite. Porque lá na segunda temporada, quando eles estavam na faculdade e tudo mais, eles se chamavam de abacates da lei. Seremos os melhores abacates que essa cidade já viu. Aqui eles tentam defender um ex-vizinho do Fog de quando ele era criança, com um cara ali que cometeu crimes e tudo mais, falando que o cara não consegue ficar preso na prisão porque ele vai ser morto no primeiro dia, dando a entender que ele já trabalhava para o Rei do Crime. Do que você tá falando? Vocês dois nem sabem pra quem estão trabalhando, né? Isso tudo aqui acontecendo na primeira temporada, porque outro personagem que tinha na série da Netflix antes era justamente o Wesley, que a gente vê nessa cena conversando com o Rei do Crime. E o cara morre no final da primeira temporada pela Karen Page. Ou seja, isso aqui é antes da primeira temporada. Senhorita Page. Eles até falam em diversificar ali o dinheiro que eles ganham e tudo mais, investindo em criptomoedas com os russos. Lembrou os 2 irmãos russos lá dos táxis que tinham na primeira temporada de Demolidor também. E é legal como já vai mostrando pra nós aqui a forma e o motivo do porquê que o Rei do Crime vai querer investir em quadros, porque é uma parada que muitos milionários utilizam pra guardar os seus dinheiros sem ter imposto em cima deles. Que administra uma galeria de arte de primeira linha, dinheiro de verdade. E é interessante também como já traz ali a origem do Buck atrelada a Rei do Crime desde a primeira temporada de Demolidor. E ali já temos o Matt Murdock falando que ele tá ajudando o mercenário só porque ele tentou matar o mercenário e ele passou e cruzou aquela linha por causa da morte do Fog. E ele tá querendo ali, tipo, consertar os seus erros como uma penitência ali. Agora ele vai ajudar o cara mesmo. Eu tô tentando te salvar porque eu tentei te matar.
Lembrando até que ele salvou o rei do crime de um tiro do cara. Então mostra como até mesmo em momentos dos quadrinhos do Demolidor, ele vai lá e mata pessoas em alguns momentos. E ele se sente completamente horrorizado por conta disso e tenta consertar os seus erros, assumindo até ir pra prisão em certos momentos. Talvez a penitência dessa noite seja mútua. E aqui agora, voltando para a história do passado, a gente viu como o Matt Murdock age como Demolidor por causa do Fog, por muitos motivos, mostrando que eles encontram um documento ali com o endereço errado da casa do cara, falando que tudo que o cara está sendo acusado é praticamente errado, em lugares errados, então tudo que o cara está sendo acusado ali não tem valor nenhum. O que significa que esse pedaço de papel é um passe livre para sair da prisão. E o Matt Murdock fala pra deixar isso aqui quieto. E o Fog fala, pô, você é cristão. E o cara simplesmente, o Matt Murdock fica sem saber o que falar. Pegou o cara, usou aquela cartada. Mas e Jesus, hein? O que Jesus faria? O Matt Murdock não tem resposta pra isso aqui e aceita ir junto com o Fog ajudar o cara. Só quero fazer a coisa certa. Eu não sei, Fog. Você não deveria ser o católico aqui? Qual é? Legal, então você quer apelar pra culpa agora. E é legal porque essa conversa que os dois personagens têm aqui no passado, com o Matt relembrando isso aqui, mostra os motivos do porquê o Matt Murdock está fazendo o que ele está fazendo agora no presente. Se você vende drogas, se trafica armas de fogo, se for pego, eu lamento, mas há consequência. O nosso trabalho representa nossos clientes com o melhor das nossas habilidades. Aí temos ali a Bibi Urk vazando a localização da Vanessa e a situação dela, fazendo o Buck sair num passeio ali com o Daniel, que já suspeita que é o cara que tá vazando, e eu imagino que o cara já saiba que ele está vazando tudo isso aqui, e ele é o culpado e a fonte ali que tá internamente vazando as coisas, e eu suspeito que o cara só tá testando até que ponto ele tá ali querendo servir o rei do crime, fazendo o cara justamente cometer um crime ali, enterrando o corpo do marinheiro que ele matou no episódio anterior. Agora escolha. Serra ou pá. E ali a gente volta pro passado de novo, com o Matt e o Fog ajudando o cara a não ser preso e ficar na prisão, libertando o cara, o Fog pegando o dinheiro que eles estavam guardando para abrir a empresa deles, dando pro cara conseguir fugir e ter uma vida nova. O que eu quero é que você recomece, cara. E mesmo assim, o rei do crime contratando o Buck ali pra eliminar o cara, porque já sabia que o cara ia ficar fora da prisão. E como esse caminho não tem escapatória depois que você entra, mostrando que não interessa se o cara fosse preso ou não, ele já estava fadado à morte, por causa dos envolvimentos do rei do crime. E ali quando o Matt Murdock chega com o mercenário na igreja, ele pergunta, e aí cara, reconhece esse lugar? Reconhece esse lugar, seu lixo. Justamente porque na terceira temporada, o mercenário matou o padre naquela igreja. Nessa mesma igreja, ele matou o padre na frente do Matt Murdock e queria matar a Karen Page. Fez que revira a cidade e sacode ela até nos encontrar e nos matar. E é legal que o Matt Murdock até fala que ele conhece uma enfermeira ali que pode ajudar o cara. Justamente falando da Claire, que teve na primeira temporada de Demolidor, de Luke Cage, de Jessica Jones e em todas as séries da Netflix, a Claire estava lá envolvida como uma enfermeira que salvava os caras. Mas eu não posso dizer a gravidade da parte interna sem uma série de radiografias, então... Pode ajudar. Uma enfermeira. Ali o padre até tenta defender ali, proteger e esconder o Matt Murdock e o mercenário ali na igreja, falando que sempre vai estar ali ajudando os caras, com pessoas que lutam contra o rei do crime, né, e tudo mais. Os caras se escondem, só que chega a força-tarefa antivigilante ali e o Matt Murdock abandona o mercenário, voltando atrás depois, quando ele lembra justamente do passado, da misericórdia que ele aprendeu junto com o Fog, com o exemplo do Fog. E o cara voltando lá para salvar o mercenário mesmo assim que seria morto pela força-tarefa. Uma ajudinha? Pegando o cara e levando ele diretamente para a Karen Page, que fica com uma cara ali de pistola, sem acreditar no que o Matt está fazendo. E ele só tá fazendo aquilo ali por causa que ele é um cristão e por causa do seu amigo Fog que ensinou isso pra ele. E ali, cara, a gente vê justamente a Vanessa agora voltando a sua consciência ali, né? Recuperando a sua consciência, voltando de uma forma completamente diferente. Por que você assustou aquela pobre garota? Não. Você praticamente fez ela chorar. Não, eu só... Com outros gostos, gostando de coisas que não gostava, não lembrando como ela conheceu o rei do crime e tudo mais, e depois morrendo na frente do cara. Vanessa, preciso de ajuda, agora! Esse episódio aqui pode ter parecido um filler, mas ele foi uma parada super pivotante na história que vai mudar
completamente os personagens agora. O Matt Murdock como Demolidor voltando à sua essência completa e o Rei do Crime voltando a ser completamente ensandecido, sem ter aquele pilar ali que mantinha o cara mais em controle. Agora ele vai simplesmente surtar e se descontrolar com a morte da Vanessa. Ele vai com tudo, com sangue nos olhos, pra cima de todo mundo. E não esquece de aproveitar o meu cupom com o meu QR Code, o link aqui na descrição, para começar o seu tratamento com a Manual. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, assista aqui os outros vídeos. Até o próximo e... tchic, tchic.